bacana, né, gente? E é isso, tá? Avós sendo avós. Nem sempre eles querem assumir o papel que deveria ser de quem? Dos pais. A gente tem ali, né, nossa rede de apoio. Quantos pais, às vezes, pedem aquela ajuda para os avós, né? Na verdade, para o avó das crianças. Mas aquela ajuda mesmo, a principal de educar, é nossa. Então, a gente precisa também respeitar a decisão deles. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Elza Leite. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Dona Zilda, gente. Dona Zilda, obrigada pelo seu carinho com a gente sempre. Obrigada pela sua participação. E Dona Bernadette, essa daqui nem se fala. Quantos netos? Boa tarde. Nossa, toma! Vai, boa tarde. Boa tarde a todos. 8 netos. 8 netos. Tá? Fala mais pertinho no microfone. 8 netos. E aí... 4 bisnetos já. Ó, que benção. E nasceu agora a Cecília, A Cecília, né? Linda, maravilhosa. Que gracinha. E a senhora, Dona Zilda, quantos netos? 4 netos, sendo 3 de sangue e 1 de coração. Mas eu tenho o mesmo carinho, igualzinho com os outros. E também tem bisnetos? Tem 2 bisnetos. E como é que é essa relação? Né, os filhos pedem ajuda... Eles pedem ajuda, mas não é assim de fugir da responsabilidade deles, não, graças a Deus. Quando eu posso ajudar, eu ajudo. Mas eles não botam assim, sobrecarga, exige, não. Bem tranquilo. Mas já teve alguma vez que a senhora se sentiu cansada? Ai, meu Deus. Hoje não, meu pai. Fala a verdade, Dona Bernadette. Fala a verdade, eles vão entender a senhora. Já, né? Vamos lá, Mas não acontece sempre, não. Mas já aconteceu. Já aconteceu, né? A gente sabe que já. E a senhora, Dona Zilda, já aconteceu também dos filhos pedirem aquela ajuda a mais, que a senhora fala assim, meu Deus, hoje não. Não, sempre a minha filha, né, que eu só tenho um casal de filhos, a minha filha que ganhou o neném primeiro, ela sempre se virou para lá e eu fui sempre uma mãe, uma avó presente, carinhosa, mas eu trabalhava muito também, que eu trabalhava fora, então eu não podia, ela nem podia me pedir para tomar conta do neném. Aí sempre eu fiquei de fora, assim, para tomar conta não, sobrecarga não. Pois é, a gente tem visto, inclusive tem até estudos, pesquisas, né, que falam sobre a síndrome da avó explorada. E aí a gente se pergunta, né, quando que é a hora de pedir ajuda e quando que não é, né? Qual que é o limite desse pedido? Bem, a gente precisa primeiro entender que filho é responsabilidade dos pais e não dos avós. Os avós, eles podem entrar com uma rede de apoio em várias áreas, emocional, financeira, de cuidado, mas a educação dessas crianças é dever dos pais. Salvo aquelas situações em que existe a falta do pai ou da mãe, ou a questão dos pais não cumprirem a responsabilidade legal, aí os avós assumem. Mas o avô e a avó não são obrigados a cuidar desses netos. Por quê? A gente tem que separar o que é cuidado, o que é educação. Porque a educação é uma coisa que os pais devem construir, os avós construíram com os pais daquela criança. Então, depois dá errado alguma coisa, a culpa é do avô. O menino se der certo, o menino é bom. Se deu errado, a culpa são dos avós, porque o avô e a avó mimou. E assim, eles já viveram a parentalidade deles. Eles já fizeram a parte deles. Então, está na hora dos pais fazerem a deles também. Às vezes está cansado, já está aposentado, quer curtir, quer viajar, quer descansar, e aí vai ter que voltar a assumir um papel que já passou. E cuidar de criança, gente, é um desafio, é cansativo, às vezes não tem mais energia física. E aí depois o pai que deixa sobre o cuidado dos avós começa a questionar aquela autoridade que está sendo dividida, a referência que a criança está construindo. Às vezes a gente tem choque cultural, choque intergeracional, choque de valores. Os nossos pais foram criados com uma cultura totalmente diferente. Os nossos avós são os nossos historiadores, são eles que trazem e forjam a parentalidade dos nossos pais, são eles que forjam a cultura, os valores sociais, morais, religiosos. Então a gente tem que ter cuidado para não transferir para os avós coisas que pertencem ao nosso papel, ok?
Quando é combinado, não sai caro. Se for voluntário, ok. Eu posso contar, agora obrigar, achar assim, ó, eu tô indo viajar, eu tenho certeza, eu já conto que minha mãe e meu pai vão tomar conta da minha criança. Aí é exploração, e aí não é justo, não é leal, não é ético fazer isso. E é aí que está, né, vindo cada vez mais à tona esse conceito da síndrome dos avós explorados. Agora, a gente não está falando sobre o amor. O amor, isso é inquestionável, né? No amor dos avós pelos netos. O que a gente está falando é que, até mesmo de acordo com uma pesquisa, apenas 1 a cada 9 avós relataram fazer isso com prazer, porque a gente está falando também de uma fase da vida em que a gente espera o quê? Quando a gente vira avô e avó? Descansar e Descansar só um curtir, cadinho, né? Descansar e curtir, é isso, dona Bernadette? Descansar e curtir. Eu agora lá em casa só tá eu e meu marido. Porque o João Vitor é o filho mais novo, né? Que casou agora, que é o pai da Cecília. Nós adotamos ele tinha 5 meses de idade. Depois de eu ter 6 filhos. Então ele... 6 filhos, aí depois a senhora Adotei ainda... o João, casou agora, né? Tem a Cecília. Mas eu falei com meu marido, agora eu quero é passear, curtir, ir para a Cruz, para Recife, Ô, para o maravilha. Ceará. Ser avô e avó devia ser ela ser mãe e pai com açúcar, né? É. A gente vai lá, lambe a cria, brinca, Depois curte, leva. admira e depois, responsabilidade é de vocês. Mas infelizmente na maioria dos casos não é assim que funciona, né? Eles têm que assumir uma responsabilidade muito grande, que é um grande desafio, ainda mais educar as crianças nessa geração. Os valores são muito diferentes e depois existe um questionamento muito grande. Olhar para os netos deveria ser, mas na maioria das vezes não é aquela sensação de ver a minha geração se perpetuando. Olha, os meus filhos agora têm filhos, eles são meus netos, eu queria só ser avó. Agora, infelizmente, algumas circunstâncias forçam. Que é uma responsabilidade grande e até mesmo em demanda de tempo. Além da responsabilidade em si, o tempo. Nessa pesquisa que foi feita com os avós no Reino Unido, viu-se que existe uma média de 7 horas, né, que um avô e uma avó passam cuidando dos netos. É uma jornada de trabalho. Exatamente. Né? Ou seja, e às vezes não remunerada exaustão. também, né? Às vezes não remunerada. Às vezes não, a maioria das vezes, né? O que acontece, Roberta? Existe um anular desse sujeito, desses avós, em prol da criação dessa criança. A gente tem que ter muita consciência de entender que os nossos pais não são obrigados a cuidar dos nossos filhos. Olha, se você está fazendo filho aí contando que os seus pais têm que cuidar deles, olha, vocês precisam rever. Fecha aqui no gesto da dona Bernadette. Faz, dona Bernadette. Tô fora, né, dona Bernadette? Poxa, contando que os seus pais são obrigados, não são. Eles podem até te ajudar por algum período, de alguma forma, agora, colocar, despejar aquela criança. Porque, olha só, parentalidade, que é o papel de pai e mãe, precisa passar por 2 vias. Primeiro, pelo desejo, depois pelo planejamento. Se eu quero ter filho, o desejo e o plano é meu, de mãe e de pai. Não são dos meus pais, dos avós dessa criança. Então, você imagina, eu vou ter que anular a minha existência, o meu descanso, o meu lazer, para viver o sonho e o plano dos meus filhos, mas não os meus. Então, isso é muito complexo. E aí, fica uma relação de muito peso, de muito pesar, tanto para a criança, quanto para os avós. Quando a gente tem um vínculo, né, a interferência dos avós, a criação dos avós, a presença dos avós é muito importante, constrói vínculo afetivo, constrói valores, constrói história, sabe? Ajuda no desenvolvimento intelectual, afetivo, emocional dessa criança. Agora, a gente tem que ter muita cautela para não ultrapassar esses limites. E eu achei interessante a fala da dona Zilda. Ela disse que no caso dos filhos dela nunca aconteceu isso. Ela falou assim, porque eu sempre trabalhei fora, não tinha. Então tempo. já sabe, os filhos já vêm de um sistema que sabe que a mãe, assim como os filhos também são ocupados, a mãe também tem seus afazeres, né, dona Zilda? No caso assim, eu não expliquei melhor, né? O meu neto mais velho, eu ajudei bastante na situação financeira, na medida do possível que eu podia, né? Agora, cuidar dele assim, não. Até porque a senhora tinha seus compromissos, né? Depois que ele pegou um tamanhozinho assim, que eu tentei pegar ele para ficar comigo, assim, final de semana,
Mas mesmo porque eu queria, minha filha nunca pediu para mim ajudar a cuidar, não, mas eu tinha prazer. É diferente, né? É voluntário. Quando ela falou, mesmo porque eu e aqui queria. é voluntário, o prazo é pequeno, não é full time, não é o tempo todo, toda hora. Outro dia eu escutei uma pessoa falando Até assim... porque o pique muda, né, dona Zilda? Claro. Outro dia uma pessoa falou assim, nossa, os meus pais nunca vieram aqui pegar o meu filho para ficar com eles. Eu nem posso viajar com meu marido sozinha. Aí eu falei, mas os seus pais têm a obrigação de fazer isso? O filho é de quem? Então, o filho é nosso, filho é de pai e mãe. Por isso que quando eu vou comprar as passagens lá em casa, eu falo, se eu tenho, vai ser para 4. Se eu não tiver, não vai ninguém. Fica quieta. Olha só. Não tem viagem. Né? Não tem viagem. A Clara Campos diz, sim, mas tem filhos mesmo que acham que os pais têm que criar. Eu não concordo. Fazem avós de escravos, maltratam. Conheço algumas avós assim que sofrem no final da vida. Já criaram seus filhos e se veem obrigados a criar. Tem mais comentários aqui também. Olha só, a Elaine diz, Roberto, eu falo pro meu marido que quando ele aposentar, eu e ele vamos curtir a vida, tá? Não quero saber de netos na minha aba, só pra curtir os netos, né? Depois devolve pros filhos, isso aí. Tem mais comentários aqui também. A Maricilda diz, tem aquela de curtir, aproveitar bastante, depois dizer que toma, o filho é teu, é desse modo, né? Também tem um comentário aqui da Márcia Salles, minha mãe me ajudou muito, eu agradeço, quando meus filhos eram pequenos, eu não tinha condições de pagar alguém e minha mãe me ajudou muito. Hoje os valores se inverteram. Minha mãe teve derrame, nós cuidamos dela, né? Casos e casos. E ela deixa bem claro, eu não obrigava a minha mãe. É uma relação... Tem um preço para os dois lados. Primeiro tem um preço para esses pais, que vão transferir um papel que a criança, gente, precisa de limite, de carinho, a criança precisa de firmeza. Se são os avós que cuidam e criam e educam essa criança vai se referenciar nesses avós e eles vão ser figura de autoridade para essa criança. Então, às vezes, o pai deixa por conta do avô e fica assim, poxa, eu não tenho autoridade com os meus filhos. Eles estão tentando interferir no meu jeito de criar. Mas espera aí. Você só quer que cuide, não quer que eduque? Não existe a possibilidade de uma criança passar o dia todo com alguém e não ser educada por ela. Então, separa o que você quer. Você quer só um cuidado momentâneo ou você quer a construção daquele sujeito? Né? E o outro preço é o preço dos avós, que às vezes não conseguem falar não, colocam-se no lugar dos filhos, acolhem essa criança e acabam se anulando, ficam cansados, não podem desfrutar da aposentadoria, não têm liberdade. Tem um desafio terrível de educar uma geração que é totalmente diferente e confrontosa, né? Hoje as crianças confrontam muito mais, questionam muito mais, perguntam muito mais. Antigamente a gente não fazia isso. Eles olhavam pra gente, a gente já tremia na base. E se questionasse, tomava um peteleco. Então, né? Hoje já não pode. Varinha de gurububo antigamente. Exatamente. Tome vara de goiaba. Hoje em dia já não é mais assim. Então, são valores que às vezes os avós vão querer imputar, que os pais não vão ficar confortáveis. Então, o planejamento familiar ajuda muito, né? Vamos pensar, eu vou ter o filho, como é que vai ser a minha rede de apoio? E quando a gestação acontece, se você acontece sem o plano, sem o desejo, a gente tem que pensar que se os meus pais forem cuidar dessa criança, é de forma voluntária, é espontâneo, não é uma obrigação, porque avô e avó não têm obrigação com o neto. Até porque isso vai adoecendo também, né? O avô e a avó. Muito. Porque uma coisa é o prazer de estar ali com o neto naquele momento, final de semana. Agora, outra coisa é essa obrigação. Agora, a gente sabe que existe também o contrário. Aquela avó que é dependente emocionalmente do neto, né? E aí vai até além. Ultrapassa as barreiras da educação dos pais e quer fazer do modo deles, né? Isso também é o outro lado, né? É um grande problema. A gente tem que ter acordo, a gente tem que ter empatia, a gente tem que entender que a criança tem que obedecer aos pais, se referenciar nos pais. A gente não pode intervir na educação que os pais estão construindo, porque senão você tira a autoridade, depois como é que vai fazer com essa criança? É muito perigoso porque a criança fica perdida, é muita gente dando pitaco e ela não sabe quem que ela vai seguir. Então a gente tem que ter muito cuidado e conversar muito sobre aquilo que não é possível fazer e falar sobre o que a gente sente. Olha, eu construo a educação dos meus filhos, eu gostaria de que ninguém interferisse nisso. Se vocês quiserem conviver, fiquem à vontade, tratem com carinho, com respeito, mas não tirem a minha autoridade.
Aí é desrespeitoso. É Já desrespeitoso. aconteceu com vocês, dona Bernadette, dona Zilda? Às vezes eu queria dar um pitacozinho ali, outra aqui na educação do neto e tomar uma do filho ou da filha? Não, eu não opino muito, não. Não, né? Não. Prefere ficar quieto e Prefiro só ficar, assistir. A minha senhora, Eu dona também, às vezes a linguinha chegava a coçar, mas aí eu ficava no meu canto, né? Porque mesmo, igual eu falei para vocês, né? Ela nunca me convidou para tomar conta do filho dela, para poder passear, para trabalhar, fazer qualquer coisa, não. Agora é a Eu- vez dela, né? Deixa ela fazer do jeitinho isso dela. aí. É, eu fazia assim, Tá Robertinha. certo. Obrigada pela participação de vocês. Até Obrigada pelo pano de porque- prato, amei. Nada. Até porque a gente não tem mais muita força, nem muita paciência. É, a gente vai. Nem até a gente, para pensar em ter outro filho, já não aguenta mais. Quem dirá os avós? Deixa os avós serem avós e não pais, ó. Exatamente. Um beijo para vocês. Boa tarde, viu?